Um menino de 13 anos foi adotado por sua tia, mas só lhe permitiam dormir no canil. O canil era velho, rasgado, com vento entrando por todos os lados, e mesmo assim, ele viveu ali por 2 anos inteiros. O mais cruel é que, do outro lado da parede, ficava a casa grande, bonita e aconchegante da própria tia. Esse contraste parte o coração de qualquer um. No entanto, quando o caso veio à tona, o menino reagiu com calma e até defendeu a tia. A casa da tia está alugada. Eu só durmo com o cachorro mesmo. É só um canil. Mas afinal, por que esse menino teve que dormir em um canil? O que aconteceu na vida dele? O protagonista da história é Jackson, nascido em uma vila pobre da China. Quando completou 1 ano de idade, seu pai faleceu por causa de uma doença. O pilar da família desmoronou, e a vida da criança mergulhou na escuridão. Mas Jackson era pequeno demais para entender que seu destino estava prestes a seguir um caminho trágico. Apenas 1 ano depois, sua mãe, devastada pela dor e pela pressão, entrou em colapso emocional. Em um momento de desespero, ela abandonou o filho e se casou novamente em outra cidade. Com apenas 2 anos de idade, Jackson perdeu pai e mãe, tornando-se um órfão sem ninguém para cuidar dele. Eu só queria ter papai e mamãe por perto, que me acordassem todos os dias. Essa frase inocente do menino parte o coração de qualquer um que a ouve. Depois que os pais se foram, Jackson passou a viver com os avós paternos. Os 3 dependiam um do outro para sobreviver. Embora a vida fosse difícil, os avós o amavam profundamente e cuidavam dele com todo carinho. Foi o único período da infância em que o menino pôde sentir o calor de um lar de verdade. Mas o destino parecia não querer deixá-lo em paz. Em 2007, uma tragédia terrível aconteceu. Naquele dia, sua avó o levou para visitar alguns parentes. Enquanto esperavam o ônibus na beira da estrada, um caminhão desgovernado veio em alta velocidade e os atropelou. A avó morreu instantaneamente, e Jackson ficou gravemente ferido. Metade do corpo dele foi esmagada. Até hoje, as cicatrizes profundas continuam marcadas em seu corpo. Foram o braço direito e a perna direita, ambos quebrados e destruídos. Mesmo depois de engessar, nunca se recuperaram direito, contou um parente. Após o acidente, a polícia investigou e concluiu que o motorista do caminhão era totalmente culpado, devendo pagar uma indenização de 50 mil yuans à família de Jackson. O valor não era alto, mas representava a única esperança de tratamento para o menino. No entanto, logo após a sentença, o motorista fugiu durante a noite e desapareceu sem deixar rastros. Nenhum centavo da indenização foi recebido. Graças à ajuda dos moradores da vila, Jackson conseguiu se recuperar aos poucos após meses de internação. Mas as desgraças ainda não tinham acabado. 1 ano depois, o avô, seu último parente vivo, adoeceu gravemente por causa do trabalho pesado e acabou falecendo. Com apenas 10 anos, Jackson tornou-se um órfão completo, sem ninguém no mundo, sem ninguém para cuidar dele. A vida do menino mergulhou em extrema pobreza. Muitas vezes não tinha o que comer, e no inverno, sem roupas quentes, usava trapos rasgados para enfrentar o frio. Quando o vimos pela primeira vez, o que mais nos marcou foram seus chinelos rasgados e a calça cheia de buracos. Era uma visão que partia o coração. Em meio ao desespero, sua tia mais velha se comoveu e decidiu levá-lo para morar com a família dela. Embora também vivessem em dificuldade, uma casa pequena e simples, sustentada apenas pelo modesto salário do marido, o casal fez o possível para dar ao menino um lar, permitindo que ele sentisse novamente o calor do amor e da família. Que pena, aqueles dias tranquilos não duraram muito. Cerca de 1 ano depois, a terceira tia de Tan apareceu de repente, dizendo que queria adotá-lo, pensando que a situação financeira dela era melhor. A tia mais velha concordou em entregá-lo, acreditando que o menino teria uma vida mais feliz. Mas, para sua infelicidade, o que parecia ser um novo lar, acabou virando um verdadeiro inferno. Acontece que a terceira tia não o acolheu por amor, mas pelos $50 de subsídio mensal que o governo concedia a Tan após a morte dos pais. Era uma quantia pequena, mas vital para um garoto pobre como ele, e foi exatamente isso que ela cobiçou. Assim que recebeu o caderninho do benefício, a tia o expulsou de casa e o obrigou a viver em um barraco improvisado. Essa casa era feita de algumas tábuas podres,
Palha e pedaços de plástico rasgado, o vento passava por todos os lados, fazendo um som agudo, e o frio era cortante como o gelo. O menino só podia se encolher e dormir ao lado de um cachorro, literalmente em um canil. Diziam que aquele lugar era pior do que um chiqueiro. Não tinha cachorro nenhum, era só um abrigo de palha bem pequeno, contou um vizinho. Mesmo assim, em meio àquele cenário cruel, Tan sobreviveu por meses, do verão escaldante ao outono gelado, tendo apenas o cachorro como companhia. E bastava atravessar uma parede para ver a casa de 2 andares da tia. Iluminada e aconchegante, de um lado, o paraíso, do outro, o inferno, uma crueldade inimaginável. A casa da tia está alugada, ele explicou quando lhe perguntaram. Ela disse que não tinha espaço para mim e me deixou ficar aqui. Então já sou grato. É ao contar isso, o garoto ainda sorriu e brincou, dormir assim, já acostumei. O clima até estava ameno, com uma brisa leve à noite. É difícil imaginar que, depois de tanta dor e perda, Jackson ainda mantivesse um coração bondoso e uma atitude positiva diante da vida. Todos os dias, ele comia apenas uma tigela de arroz branco misturada com alguns legumes em conserva, sem nenhum valor nutritivo. Uma vida tão miserável que partia o coração de qualquer um. Felizmente, um dia a história de Jackson se espalhou, e alguns voluntários decidiram ajudá-lo. Eles viajaram milhares de quilômetros, levando doações até o lugar onde ele vivia. Ao ver as condições em que o menino morava e as refeições simples que fazia, muitos se comoverão às lágrimas. A cena era chocante, por mais que alguém imaginasse pobreza. Nunca conseguiria conceber tamanha miséria. Para tirá-lo daquela situação, os voluntários decidiram procurar a mãe dele, acreditando que o amor materno talvez a fizesse mudar de ideia e levá-lo de volta para casa. Quando soube disso, Jackson ficou radiante, tomou banho, se arrumou, olhou-se no espelho várias vezes, querendo causar uma boa impressão na mãe que não via havia quase 10 anos. Logo, o grupo chegou à cidade natal da mãe e encontrou os avós maternos. No entanto, quando os voluntários pediram que acolhessem o menino, os dois reagiram friamente e recusaram de imediato. A avó explicou que a mãe de Jackson já tinha outra família e não podia assumir mais uma criança. Além disso, os dois eram idosos e frágeis, sem condições de cuidar dele. Mesmo diante das súplicas, eles não mudaram de ideia. Jackson, ao lado, permaneceu em silêncio, o sorriso desaparecendo aos poucos do rosto. Ele só queria viver com a mãe, ou ao menos vê-la uma vez. Mas até esse desejo simples foi negado. Diante das câmeras, Jackson tentou parecer forte, disse que entendia os avós e sabia que a mãe nunca mais voltaria. Por isso não queria causar problemas. Assim, ele partiu levando consigo a dor e a decepção. Depois de sair da casa dos avós, foi até a antiga residência onde vivera com os avós paternos, o único lugar que guardava lembranças felizes. Agora, porém, tudo não passava de uma casa abandonada e vazia. A cena deixou os voluntários com o coração partido. Buscando uma solução definitiva, eles recorreram ao comitê da aldeia e convocaram uma reunião com todos os parentes do menino. Mas o encontro rapidamente se transformou em um tribunal de lamentações, cada um chorando e dizendo que era pobre demais para cuidar dele. A reunião, que deveria buscar uma solução, virou um festival de queixas. Jackson permaneceu sentado em silêncio. O olhar carregado de dor, o sentimento de ser rejeitado por todo o mundo apertava seu peito. Dizem que homem não chora, mas quando a tristeza é grande demais, as lágrimas caem sem controle. E ele chorou. Os voluntários, comovidos, o consolaram enquanto continuavam tentando contato com a tia mais velha e o tio, pois Jackson havia dito que queria viver com eles. Quando perguntaram, a comida da tia mais velha é melhor ou a da tia mais nova? Ele respondeu timidamente, da tia mais velha. Logo depois, encontraram o tio. Ele explicou que não era falta de vontade de acolher o menino, mas sim por estar profundamente magoado. No passado, quando a tia mais velha cuidava de Jackson, outros parentes a difamaram, dizendo que ela só queria o dinheiro do auxílio. Na verdade, durante todo o tempo em que o criaram, nunca receberam um único centavo daquele benefício. Mais tarde, ao saberem que o caderno do subsídio sempre esteve com a terceira tia, sentiram-se injustiçados.
Fazemos o bem e ainda somos caluniados. Quem teria coragem de fazer isso de novo? Desabafou o tio, com amargura. Compreendendo a verdadeira razão pela qual eles estavam hesitantes, os voluntários pacientemente conversaram com o tio, ajudando-o a aliviar as angústias em seu coração. Finalmente, ele concordou em adotar Jackson novamente. Todo o processo de adoção foi concluído, e o menino passou a viver oficialmente com a família, com um responsável legal definido. Os voluntários também entregaram pessoalmente o dinheiro arrecadado e os itens de apoio ao tio de Jackson. Hoje, embora a vida de Jackson ainda enfrente muitas dificuldades, seu rosto está sempre iluminado por um sorriso cheio de força e fé na vida. Sua história realmente comove a todos que a escutam. Felizmente, no fim, ele teve um desfecho relativamente caloroso. Só podemos desejar a Jackson o melhor, que seus próximos dias sejam cheios de luz e esperança.